Oi, minha intro, eu sou Luminous Angel. Estou aqui para, no caso, narrar uma história de autoria minha, eu mesma fiz. Eu talvez possa gaguejar algum momento, é porque eu estou falando ela de dentro da minha mente. Enfim, o nome da história é A Origem das Estrelas. Bem, num tempo onde toda a imensidão habitava uma escuridão imensa, todos achavam que apenas a escuridão predominava, mas a luz também predominava com a mesma intensidade. Ambas forças sempre viviam em conflito uma com a outra, que por longos das histórias e os tempos se passando, as pessoas definiriam ela como bem e mal, ou yin e yang. Bem, nesse conflito dessas duas forças deu origem a dois seres, a duas crianças, que uma se denominava Nathaniel e a outra Nayander. Eram irmãos, pois haviam se conhecido naquele momento. Naquele exato momento só existia Nathaniel e Nayander em toda a existência. Nesse conflito que deu origem a essas duas crianças, podia-se presumir que dentro da luz havia nascido a escuridão e na escuridão havia nascido a luz. Os anos se passaram, o tempo se passaram e tais crianças se divertiam, pois crianças se divertem das maneiras que mais lhe provém, que elas mais querem que agrade-as. E se divertiam e combinavam os poderes, tanto da luz quanto da escuridão, para gerar explosões magníficas que pareciam fogos de artifício, de tão belo que eram. Mas, com o decorrer do tempo, tais crianças necessitavam de uma evolução. Então, com isso, elas entrariam numa hibernação que duraria muitos e muitos séculos. Determinados séculos se passaram. Tais crianças, que já não eram mais crianças, já eram homens, se tornaram então adultos. E ao despertar, ao vir de seu mundo, ambas as crianças, elas se depararam com uma imensidão de planetas, estrelas. Tudo havia sido criado ali, como se tivesse uma tela em branco e ali fosse desenhado toda uma história. Assim deu origem às constelações. Nayander e Nathaniel percorreram cada ponto a ponto, visitando e vivendo em cada planeta, sabendo de que cada criatura, cada ser fazia para viver. Nisso, o tempo se passou. Nathaniel começava a querer mais. Ele queria que aquelas criaturas os adorassem como criadores, pois elas tinham sido derivadas daquelas bolas de energia que lançavam. E ali deu origem, juntando as duas forças, deu origem à existência. O tempo, então, se passava. Nathaniel logo ia se percebendo que a ira ia tomando conta de si. Mas o que ninguém sabia é que Nathaniel era a luz e não as trevas. E ali a agonia, aquela ira foi subindo. Foi quando ele começou a destruir tudo que via. Nayander, entristecido com tamanha destruição, pois ele não se importava de ser conhecido apenas como estrelas, a estrela negra e a estrela branca. Não se incomodava, pois ele adorava tais criaturas, adorava tal vivência, porque por conta dessas criaturas eles jamais estariam sozinhos novamente. Nayander não aceitou a decisão de seu irmão e começaram a disputar uma batalha que durou milênios e milênios. E milênios se passavam e eles continuavam lutando, pois uma força não venceria a outra. Ambas tinham a mesma capacidade e ambos eram imortais. Então, não havia como um destruir o outro.
Nyander percebeu que tudo à sua volta, aquela luta, estava sendo destruído tudo do mesmo jeito. Logo então, se afastou de seu irmão e liberou para cada criatura, cada espécie, cada plano físico da existência, um pouco de seu poder, de sua vitalidade, e assim se tornou apenas energia novamente. Mas antes disso, fez com que seu irmão perdesse todos a sua capacidade, todos os seus poderes, pois a luz que havia na escuridão também havia a escuridão na luz. Então ele fez com que a escuridão predominasse dentro de seu irmão e com isso retirou todos os seus poderes. Nyander, enfim, desapareceu. Nathaniel não possuía mais os seus poderes e foi lançado com determinada força na direção da imensidão. E permaneceu nessa queda, por assim dizer, durante séculos, até que um dia, ao navegar pela imensidão do universo, avistou um planeta. Era um planeta tão belo, pois havia cor, vida, exalava tudo que Nathaniel desejava. Então, Nathaniel fez com que a sua direção fosse para aquele planeta, caindo assim na Terra. Nathaniel, com o impacto ao planeta, ele afundou muitos e muitos metros para dentro da Terra. E tudo em sua volta desabou em cima de si, ficando assim preso por séculos. Com o tempo se passando, o planeta, com o tempo, começava a se tremer, a mover uma pedra, a mover-se aos poucos. Nathaniel conseguia se mexer um pouco. De cada século ele conseguia mexer um pouco. Até que, um dia, um pequeno buraco se asalou e muita água, entrou. Percebeu ali que poderia conseguir escapar com aquela movimentação e enfim conseguiu. Mas, infelizmente, quando estava para se soltar, novamente tudo desabou em cima de si, ficando assim preso por mais séculos e séculos. Séculos se passavam, Nathaniel começava a odiar a sua existência. A luz que um dia ele teve não possuía mais, apenas escuridão. Nathaniel, ao ver que conseguia se mover novamente, houve um grande estrondo e logo foi lançado para fora. E com isso conseguiu finalmente escapar. Nadou até a costa e conseguiu, enfim, se sentir livre novamente, mas não possuía mais os seus poderes. Então, infelizmente, não tinha muito o que fazer. Então, pôs-se a andar e andou durante dias e dias. Não sentia fome, não sentia frio, pois era imortal e tais sentidos não lhe cabiam. Conforme foi caminhando, encontrou uma pequena aldeia. Logo se alegrou por ouvir barulhos, festividades, e correu para lá. E chamava um, gritava outro, mas ninguém o ouvia. Estranho. O que será que estava se passando? Todos antes podiam vê-lo. Por que agora não podia? Então, Nathaniel logo começou-se a preocupar com aquilo, tentava tocar nas pessoas e não conseguia. Ele atravessava elas. Logo se desesperou e saiu correndo o máximo que podia. Correu. E enfim, avistou uma tribo, aonde havia nesta tribo um grande ancião que conseguia conversar com os espíritos. E assim podia vê-lo e podia ouvi-lo. Tal ancião perguntou quem ele era. Ele disse que era conhecido por todo o universo como a estrela branca.
o ancião perguntou o que ele desejava. Ele afirmou apenas que queria ser visto, queria poder sentir-se existente novamente. Então o ancião virou para ele e disse: eu não posso fazer muito por si, mas posso lhe afirmar que uma criança ao seu leito de morte, ela pode ser substituída por um ser. Nataniel se agradou daquilo e assim o fez. Pois naquela tribo havia um dia, determinado dia, uma criança estava para ir-se embora do plano físico. Nataniel se apoderou daquele corpo vazio, mas Nataniel possuía conhecimento extenso e, enfim, ele podia saber, conhecer. Então ele não se tratava de uma criança, então tudo que ele fizesse poderia ser respondido, ele poderia ter resposta. E pelo incrível, todos começaram a desconfiar daquilo. O xamã, no caso o ancião, ele logo viu que se tratava daquele espírito que ele havia conversado, e então teria que sacrificar tal criança. Nataniel não sabia o porquê estava acontecendo aquilo. Achou que tal ancião tinha dito isso para ele porque ele queria que ele pudesse viver entre os vivos. Mas ele estava enganado, pois o ancião apenas tinha respondido a sua pergunta. E assim o fizeram, o sacrificaram. Nataniel novamente estava no mundo espiritual. Logo ele se apercebeu que figuras estranhas se aproximavam de si. Se tratavam de ceifadores. Eles ceifavam as almas perdidas para o seu destino. Como Nataniel não era uma alma vivente, foi levado direto para o submundo. No submundo, ele não sabia o que estava se passando, mas tais ceifeiros viram que haviam que fazer alguma coisa, pois ele não sentia dor, ele não sentia nada. Então, eles o acorrentaram nas correntes da vida. Correntes essas que prendiam seus braços e pernas e tiravam toda a vitalidade de seu corpo, fazendo com que ele não pudesse se mexer. Enfim, bem pessoal, a história vai ficar por aqui. Eu irei continuá-la. Me peço desculpa pelas minhas gaguejações, ter dito xamã. Na realidade eu estava prestando um pouco atenção no que estava acontecendo aqui fora. Queria fazer um áudio interessante para vocês. Espero que ficou bom. Espero que gostem. Bem, eu sou Luminous Angel. Obrigado por ouvir.